Olá, tudo bem? Vamos dar início ao nosso curso de resolução de questões da banca Fundação Getúlio Vargas, FGV, programa de raciocínio lógico com alguns conteúdos de matemática também, então raciocínio lógico-matemático. Tópicos que a gente vai abordar durante a resolução dessas questões. Proposições, então raciocínio lógico teórico. Proposições, negação, conjunção, disjunção, as equivalências, proposições compostas, então raciocínio lógico teórico, a parte de proposições. Problemas de raciocínio, deduzir informações de relações arbitrárias entre objetos, lugares, pessoas e eventos fictícios. São aquelas questões que dependem exclusivamente de raciocínio. Correlacionamento, problemas com calendário, princípio da casa dos pombos, alguns tipos de enunciados aí comuns nas provas de concursos públicos, característicos também da banca FGV. Diagramas lógicos, conjuntos e operações, números naturais, inteiros, racionais, daí entra aí frações, entra operações como mínimo múltiplo comum, falar em divisores, números primos, unidades de medida. Aqui no edital fala primeiro em distância, massa e tempo, mais para frente vai falar também em área e volume. Então, sistemas de medidas, a conversão das unidades de medida. Representação dos pontos no plano cartesiano, álgebra básica, a parte de equações de primeiro e segundo grau, sistema de equações, porcentagem e também proporcionalidade direta e inversa. Então aqui entra proporção, razão, regra de 3, sequências, reconhecimento de padrões. Isso aqui normalmente a gente já aborda dentro de raciocínio lógico. Então, sequências, reconhecimento de padrão, que pode ser com figuras, com letras, com palavras, com números, e também progressões aritméticas e geométricas. Cálculo de juros, geometria básica, aqui, como eu falei antes, medidas de comprimento, área e volume, completando aí as unidades de medida, princípios de contagem e probabilidade. Então, são esses os tópicos que a gente vai abordar na resolução das questões. Para cada questão que a gente resolve, a gente revisa todo o conteúdo necessário. Então, qualquer dúvida que fique, alguma explicação, pode me chamar depois para esclarecer. Certo? Então, revisar os conteúdos, é bom que você faça aí um resumo da teoria, aquilo que é importante para resolver a questão. Tudo que estiver relacionado à resolução daquela questão, a gente vai relembrar juntos aqui. Começamos então questão 1 com a parte inicial do programa, que é a parte de proposições, a parte de raciocínio lógico teórico. Considere a afirmação: hoje é sexta-feira e amanhã não trabalharei. E a questão pede a negação lógica. Então, a negação desta proposição, como é que se faz? É um tipo de enunciado bastante comum, bastante frequente. A gente pode pegar várias provas aí da FGV, praticamente toda prova tem uma questão como essa de negação. Principalmente negação da conjunção e da disjunção. Então já começamos aí com um tipo de enunciado comum nas provas de raciocínio lógico em geral, também no caso da FGV. Negação, o que a negação faz? Ela modifica o valor lógico da sentença. Então a negação tem a função de tornar falso o que é verdadeiro ou tornar verdadeiro aquilo que é falso. Nesse caso está explícito, ele pede a negação da proposição, como é que se faz? Primeira coisa é identificar a operação. Então não sai direto colocando não na frase. Primeiro a gente olha qual é a operação. Cada operação tem sua respectiva forma de fazer a negação. Então a gente tem uma conjunção. A negação de uma conjunção, a gente faz negando as duas proposições e trocando aquele e pelo ou. Então, negar as duas proposições e trocar o e pelo ou. Coloquei aqui um quadro de resumo das negações. São super importantes para a gente conseguir fazer as questões referentes a esse assunto. Minha sugestão é que esse quadro aí saia da tela, tá? Dê vida a esse quadro. Não só um print, não só imprimir, não só colorir. Copia esse quadro ou cria o teu próprio quadro para deixar ali a operação, como se faz a negação e exemplo.
Então, por exemplo, no caso da conjunção, que é o que a gente tem aqui na questão 1, ó, conjunção. Conjunção é o e. A conjunção mais usada é o e, mas eu aproveito aqui para dizer que podia ser mas, porém, embora. A conjunção mais utilizada é o e. Mas é importante também saber que se fosse mas, porém, entretanto, todavia, também se trataria aí de conjunção. Como é que se faz a negação da conjunção? Negando as duas proposições e trocando aquele e pelo ou. Por exemplo, canto e danço, a negação será não canto ou não danço. Então, negar as duas proposições e trocar aquele conectivo e pelo ou. Então, neste caso, como é que fica? Hoje é sexta-feira e amanhã não trabalharei. Toma cuidado que nós já temos o não aqui, ó. Então, quando a gente for fazer a negação disto, já tem o não, vou tirar esse não na hora de fazer a negação. Então, negar as duas proposições. Hoje é sexta-feira. Eu vou negar isto. No lugar do e, usa ou. E eu vou negar também que esse amanhã não trabalharei. Ficará então, hoje não é sexta-feira, ou amanhã trabalharei. Hoje não é sexta-feira, ou amanhã trabalharei. A alternativa B é a correta aí nessa questão. Hoje não é sexta-feira, ou amanhã trabalharei. Negar as duas proposições e trocar o conectivo e pelo ou. Questão 2. Considere a afirmação caminho ou não saio do lugar. Assinale a opção que apresenta a sua negação lógica. Então, pediu a negação, vai lá e olha qual é a operação. Esse ou é uma disjunção inclusiva. Cada operação tem sua respectiva forma de fazer a correta negação. Então, antes de sair colocando não na frase, eu sempre faço essa recomendação. Vai lá e identifica primeiro a operação. Conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, conforme o operador que é utilizado ali. Então, aquele ou é uma disjunção inclusiva. E agora eu vou lembrar de que forma é feita essa negação. Negando as duas proposições e trocando o conectivo ou pelo e. Negação de uma disjunção. Negar as duas proposições e trocar o conectivo ou pelo e. Então, uma é a negação da outra. A gente acabou de fazer a questão 1, que era uma conjunção, negando as duas proposições e trocando o e pelo ou. Agora a gente tem uma disjunção, vai negar as duas proposições e trocar o conectivo ou pelo e. Com o devido cuidado, porque a gente tem aqui um não. Da mesma forma como aparecia na questão anterior, eu também tenho um não aqui, ó, não saio. Então, é para negar as duas proposições. Eu nego o caminho e eu nego o não saio do lugar. Vai negar as duas proposições. E no lugar deste ou, vai usar o e. Não caminho e negação de não saio fica saio. Não caminho e saio do lugar. A alternativa E é a correta, então, aí nessa questão. Não caminho e saio do lugar. Sempre muita atenção também na hora de identificar qual é a alternativa correta. Porque às vezes é um não no lugar, é um e no lugar de um ou é um não que está sobrando ou faltando. Fez o raciocínio, quando vai procurar nas alternativas, também muita atenção nesses detalhes. Já vai treinando isso desde já, para que isso na prova seja natural. Questão 3. Marcelinho disse à sua mãe, eu já fiz o dever de casa ou não lavei a louça. Se Marcelinho mentiu, é correto concluir o quê? De novo uma questão que a gente vai usar negação. Mas por que negação? A maior parte dos enunciados vai ser explícito como aquele 1 e 2 que a gente fez agora. Vai pedir a negação lógica de tal sentença, qual é? A maior parte dos enunciados é assim. Outra maneira de pedir a negação, não é verdade que, é falso que, tal afirmação é mentira, o fulano mentiu. Tornar falso o que é verdadeiro, ou tornar verdadeiro o que é falso, é a função da negação. Então, isso é uma outra forma de falar em negação.
Esse mentiu a gente pode tratar aqui como negação daquela sentença. O que precisa para aquela declaração do Marcelinho não ser verdadeira? Vai lá e olha a operação. Este ou é uma disjunção inclusiva. Então, a negação dessa disjunção a gente faz como? Negando as duas proposições e trocando aquele ou pelo e. Vai negar, então, eu já fiz o dever de casa, a gente nega isso. Não lavei a louça, nega isso também. E no lugar deste ou, vai usar e. Não fiz o dever de casa, o Marcelinho não fez o dever de casa e lavou a louça. Já tinha não aqui. Negação de não lavou a louça é lavou a louça. Então, ele não fez o dever de casa e lavou a louça. A alternativa D, portanto, é a correta aí nessa questão. Não fez o dever de casa e lavou a louça. Letra D. Então, vou falar outras formas de pedir a negação. Não é verdade que, é falso que, tal afirmação é mentira, fulano mentiu na sua declaração, é também então uma maneira dos enunciados pedirem negação daquela sentença. Questão 4. Considere a afirmação: se Jonas é um soldado, então é forte. A negação dessa afirmação, qual é? O que a questão pede? Negação. E esse negrito e sublinhado já veio na prova assim mesmo. Outra característica das questões da FGV. A maior parte delas vem destacada em negrito a palavra negação. Negrito e sublinhado. Então, negação é o que está pedindo. Vai lá e identifica qual é a operação. Esse se, então, qual é a operação lógica? Condicional. Então, importantíssimo, não adianta sair colocando não na frase. Cada operação tem a sua respectiva forma de fazer a negação. Para o e e para o ou, de fato a gente nega tudo e troca o conectivo. Foi assim que a gente fez as primeiras questões. Mas cada operação tem a sua respectiva forma de fazer a negação. Negação da condicional. Olha só como é que fica. Negação da condicional. Mantém a primeira e nega a segunda. Vou escrever isso aqui, ó. Manter a primeira proposição e negar a segunda. Então, isso está escrito naquele quadro de resumo. Tem lá conjunção, disjunção, condicional. Como se faz a negação em um exemplo? Aquele quadro que eu disse para tirar do papel, né, para dar vida a ele, está escrito ali como é que faz a negação da condicional. Mantém a primeira e nega a segunda. Muita atenção, vai mudar a operação. Ó, atenção à condicional. Negação da condicional não adianta simplesmente sair colocando não na frase. Vai mudar a operação. Por isso eu gosto de escrever dessa maneira que eu coloquei aqui, ó. Isso é uma condicional, ó, condicional, e isso aqui é uma conjunção. Então, mantém a primeira e nega a segunda. Muda a operação, é conjunção. Se mantiver o se, tá errado, tá? Então, acontece a primeira e a segunda não vai acontecer. Ou seja, Jonas é um soldado, isso aqui vai ficar igualzinho como está. Jonas é um soldado. E esse é forte a gente vai negar. Ficará então, Jonas é um soldado e não é forte. A alternativa A é a correta então nessa questão. Mantém a primeira proposição como está. Jonas é um soldado e vai negar a segunda. Negação de é forte fica não é forte. Certo? Muito cuidado com a operação. Conjunção. Negação da condicional é uma conjunção, é um e. Se começar a frase ali com C, tá errado. Não é a negação da condicional. Mais uma para a gente fixar isso então. O menino conversa com seu irmão sobre os pequenos bichos da floresta e diz: se tem 8 patas, não é um inseto. E a questão pede a negação lógica dessa sentença. Então é dada uma proposição
e pede a sua negação. Vai lá e identifica qual é a operação. Primeira coisa. Qual é a operação? Condicional. Como é que eu sei que é uma condicional? Por causa do se. Se, caso, quando, logo, expressam condicionais. Posso dizer também implica, tal coisa implica outra condicional. E pede negação. Acabamos de usar isso, né? A negação da condicional. A gente vai manter a primeira proposição, como está, e vai negar a segunda. Tem 8 patas, isso aqui não vai mexer. Tem 8 patas. Não é um inseto, isso aqui a gente vai negar. A primeira mantém, usa e a segunda nega. Ficará então, tem 8 patas e negação de não é um inseto, é um inseto. Tem 8 patas e é um inseto. Tem 8 patas e é um inseto, a alternativa A é a correta, então, aí nessa questão. Então, mesmo pegando em várias provas da Fundação Getúlio Vargas, e eu peguei as provas mais recentes, aplicadas até o momento dessa gravação, eu peguei as questões, então 2023, 2022, 2021, e mesmo pegando as mais antigas, 2019, 2017, enfim, as negações presentes nas provas da FGV, as que são muito cobradas, é a negação da conjunção e da disjunção. Daí tem dezenas de questões como essa, tá? A negação do e e do ou tem muitas questões em prova. É o normal, é o frequente, é o comum para as provas da Fundação Getúlio Vargas. Negação da bicondicional, do se e somente se, não aparece normalmente. Tá? É difícil achar uma questão. Não tem. Disjunção exclusiva, da mesma forma. Mas é importante que aquele quadro de resumo das operações ali, das negações, você conheça, para resolver qualquer que seja a negação da proposição que for dada. Não só para a FGV, mas também para algum outro concurso que você venha a fazer. Então, para a FGV particularmente, negação da conjunção e da disjunção é o mais cobrado. Tá? Da condicional aí viria então em terceiro lugar. Questão 6. Sabe-se que a sentença Paulo não é louro ou Margarida é morena é falsa. É correto concluir então o quê? Agora um tipo de enunciado diferente. E é um tipo de enunciado também comum nas provas da FGV. Comum no sentido de repetido, vai aparecer várias vezes. Eu tive que escolher algumas para trazer apenas algumas para a gente fazer juntos aqui. Essa questão, prova de março de 2023. Uma afirmação, uma proposição, e o enunciado diz que ela é falsa. A partir disso, o que é correto concluir? Para isso, a gente tem que saber as operações lógicas, saber a valoração de cada uma das operações. Por exemplo, a conjunção. Conjunção é o e. A conjunção só vai ser verdadeira quando as duas proposições forem verdadeiras. A disjunção, que é o ou, só vai ser falsa se as duas proposições forem falsas. Disjunção exclusiva, ou isto ou aquilo, vai ser verdadeiro quando os valores lógicos forem contrários, é ou uma ou a outra. Então, VF ou FV, acontece uma e a outra não. Condicional, que é o se e então, só vai ser falso se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Ou seja, a condicional só vai ser falsa se acontecer VF nessa ordem. E a bicondicional, que é o se e somente se, só vai ser verdadeira quando os valores lógicos forem iguais. Ou seja, se as duas forem verdadeiras, é verdadeiro. Se as duas proposições forem falsas, vai ser verdadeiro também. Isso é um quadro de resumo, tá? A parte teórica, o entendimento dessas coisas, a gente pode estudar um curso completo de teoria sobre raciocínio lógico. Esse quadro de resumos, ele tem que sair dessa tela também, tem que ficar guardado na memória e no coração. Senão a gente não vai desenvolver as questões, a gente não consegue ir adiante. Para responder a questão agora, eu preciso saber o quê? A operação que tem lá é uma disjunção. Então, nessa questão que a gente vai fazer juntos agora, eu preciso lembrar que a disjunção só vai ser falsa quando as duas são falsas.
Então, o que a gente tinha no enunciado? A sentença tal é falsa. Vai lá e olha a operação. Este ou é uma disjunção inclusiva. Não custa fazer essa anotação. Daí a gente vai lembrar que a disjunção inclusiva ela só é falsa. Então, disjunção inclusiva ela só é falsa quando as duas proposições forem falsas. Então, identifica a operação, o enunciado diz que ela é falsa, e eu relembro então quando é que a disjunção assume valor lógico falso. Uma disjunção só vai ser falsa se as duas proposições forem falsas. Ou seja, necessariamente, Paulo não é louro, tem que ser falso, Margarida é morena, isso aqui tem que ser falso. Tá? É isso que significa aquela disjunção dada no enunciado, aquele ou, ser falso. Só vai ser falsa aquela disjunção se as duas proposições forem falsas. O que significa dizer que Paulo não é louro? Paulo não é louro, isso é falso. Ou seja, eu posso dizer que Paulo é louro. Isso aqui é verdadeiro. E a Margarida é morena, isso é falso. Então, a gente vai procurar agora nas alternativas uma afirmação que seja verdadeira, uma proposição que seja verdade, sabendo que é verdade que o Paulo é louro e é falso que a Margarida é morena. Letra A. Paulo é louro. Isso aqui é V. Margarida é morena. Isso aqui é falso. Daí a gente vai lá e olha as operações. Este E, que operação é? Conjunção. Conjunção. E a gente tem que lembrar que a conjunção ela só seria verdadeira se as duas proposições fossem verdadeiras. Como eu tenho ali uma verdadeira e outra falsa, na conjunção, isso aqui é falso. Não é o que a gente quer. Alternativa B, Paulo não é louro, isso aqui é falso. Margarida não é morena, isso aqui é verdadeiro. Olha lá a operação, conjunção de novo. A conjunção só seria verdadeira se as duas fossem verdadeiras. Então a letra B também é uma proposição falsa. Não é o que a gente quer. Na letra C, Paulo não é louro, isso é falso. Margarida é morena, isso aqui é falso também. Olha a operação, conjunção, vai ser falso. Na letra C, Paulo é louro, isso aqui é V. Margarida é morena, isso aqui é F. Olha a operação. Esse C, que operação é? C, então, é uma condicional. E a condicional ela é falsa justamente neste caso. A condicional ela é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Ou seja, quando ocorre VF nessa ordem. Vou até anotar aqui, ó. Condicional só é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Ou seja, quando ocorre VF nessa ordem. É justamente o que a gente tem na letra D. Então, a letra D é uma proposição falsa. Não é o que a gente quer. Margarida não é morena? Isso aqui é verdade. Paulo é louro? Isso aqui, verdade. Olha a operação. C, então, é uma condicional. Na condicional, quando as duas proposições são verdadeiras, o valor lógico disso será verdade. Então, a letra E é a correta aí nessa questão. Então, a gente precisa saber, em primeiro lugar, que a disjunção é falsa só se as duas proposições forem falsas. Esse é o ponto de partida para resolver a questão. A partir disso, a gente conclui o valor lógico daquelas proposições simples que compõem aquela proposição que foi dada. E a gente tem que analisar as alternativas, então, de acordo com a operação lógica que aparece em cada uma delas. Então, nesse caso, A, B e C usavam a conjunção. A, B e C usavam conjunção. Conjunção só é verdadeira a conjunção quando as duas são verdadeiras. Por isso, as alternativas A, B e C são falsas. Depois, as alternativas C, D e E usavam condicional. Na condicional, a gente tem que lembrar que só vai ser verdadeira, só vai ser falsa a condicional quando acontecer
VF nessa ordem. Então, a alternativa D, falsa. A verdadeira, portanto, a única verdadeira, é a alternativa E, que é a correta. Questão 7. Sabe-se que a sentença, se Carla é gaúcha, então Carlos não é baiano, é falsa. É correto concluir que... Já vimos essa historinha, né? Exatamente assim. Olha o que a gente tem. Uma proposição que o enunciado diz que é falsa. E a partir disso a gente vai verificar o que é correto concluir. Então o enunciado afirmou que isso é falso. Vai lá, primeira coisa, olhar a operação. Que operação é essa? Condicional. Condicional. E daí a gente tem que lembrar que a condicional, para ser falsa, a condicional, o que vai ter que acontecer aqui? VF. Então a gente tem uma condicional que o enunciado afirma que é falsa. Só vai ser falsa essa condicional quando? Quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Ou seja, é verdade que a Carla é gaúcha e é falso que o Carlos não é baiano. O que significa Carlos não é baiano? Não é baiano, isso é falso. Traduzindo, eu posso dizer que o Carlos é baiano. Isso é verdade. Tá? É falso que o Carlos não é baiano. Ou seja, é verdade que o Carlos é baiano. Então, Carla gaúcha e Carlos baiano. A partir disso, a gente vai avaliar as opções de resposta. Identificar qual é a alternativa que é verdadeira. Letra A. Carla é gaúcha, isso é verdade. Carlos não é baiano, isto é falso. Vai lá e olha a operação. Esse é uma conjunção. A conjunção, para ser verdadeira, só se as duas fossem verdadeiras. Não é o que acontece aqui. Então, essa letra A é falsa. Na letra B, Carla não é gaúcha, isto aqui é falso. É verdade que a Carla é gaúcha. Então, dizer que ela não é gaúcha tem valor lógico falso. Carlos não é baiano, isso é falso também. Numa conjunção, só seria verdadeira se as duas fossem verdadeiras. Não é verdadeira, então, a letra B. Se Carlos é baiano, então Carla não é gaúcha. Carlos baiano, isso aqui é verdadeiro. Carla não é gaúcha, isso é falso. Identifica a operação. Este C é uma condicional. Condicional. Na condicional, quando acontece VF nessa ordem, antecedente verdadeiro e consequente falso, é justamente o que torna falsa essa condicional. Então, é falsa também essa alternativa C. Não é o que a gente quer. Na letra D, Carla gaúcha, isso é verdadeiro. Carlos baiano, verdadeiro também. E a operação é conjunção. A conjunção é verdadeira quando as duas são verdadeiras. Então, a letra D de dado, letra D de Dani, é a correta aí nessa questão. Como exercício, a gente vai avaliar também a alternativa E. Carla não é gaúcha, tem valor lógico falso. Carlos é baiano, é verdadeiro. Como é uma conjunção só seria verdadeira se as duas fossem verdadeiras. Então, a única correta aí, como deve ser, né, apenas uma correta, é a alternativa D. Questão 8. Considere a sentença. Se Pedro é senador e Simone não é deputada federal, então Carlota é vereadora. Sabe que a sentença dada é falsa. Então é correto concluir o quê? O enunciado dá uma proposição composta e afirma que essa proposição é falsa. Agora, o que é correto afirmar a partir disto? Então, por partes. Condicional. Se isso, então aquilo é uma condicional. Só que a gente tem que tomar um cuidado aqui, porque essa proposição composta ela é formada por 3 proposições simples. A gente tem Pedro é senador, ó, Pedro é senador, isso é uma. Simone não é deputada federal, isso é outra.
Carlota é vereadora, isso é outra. Se a gente for escrever isso em símbolos, eu tenho se P e Q, então Q. Então R, uma outra proposição, tá? São 3 proposições simples aí diferentes. Isso é falso. Então, vamos por partes aqui, vou colorir para a gente analisar. O antecedente dessa condicional é tudo isso, ó. O antecedente e aqui o consequente. Condicional para ser falsa, só quando acontece VF, nessa ordem. Então, é uma condicional, o condicional só vai ser falsa se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. O que é o antecedente neste caso? Tudo isso, ó. Pedro é senador e Simone não é deputada federal. Tá? Tudo isso aqui é o antecedente. Isso aqui tem que ser verdadeiro. E Carlota é vereadora, isso aqui tem que ser falso. Então, o que a gente conclui? É uma conjunção. A conjunção, para ser verdadeira, o que precisa? Tem que ter as duas verdadeiras. Então, essa conjunção, para ser verdadeira, eu concluo que Pedro é senador. Isso aqui tem que ser verdadeiro. Simone não é deputada federal. Não é deputada federal. Isso aqui também tem que ser verdadeiro. Uma conjunção, para ser verdade, só se essas duas fossem verdadeiras. E a gente sabe, então, que o consequente dessa condicional tem que assumir valor lógico falso. Ou seja, o que significa Carlota é vereadora? Isso aqui ser falso? Que eu concluo que a Carlota não é vereadora. Isso aqui é verdadeiro. Tá? É verdade que ela não é vereadora. É um pouquinho mais complexo, né? Porque a gente tem envolvendo 3 proposições. De qualquer forma, o que a gente precisa? As mesmas coisas que a gente já usou. O enunciado dá uma condicional e afirma que essa condicional é falsa. O que significa uma condicional ser falsa? Eu tenho certeza, o que eu posso concluir a partir disso? Que se eu tenho uma condicional falsa, necessariamente o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. E tudo bem que esse antecedente é composto, tudo bem que esse antecedente tem ali uma conjunção. Aquela conjunção tem que ser verdadeira e o consequente tem que ser falso. Seja lá o que tiver escrito ali. Uma condicional para ser falsa só se acontece isso, VF. Então a gente tem aqui conjunção, que tem que ser verdadeira, e depois o consequente daqui que vai ser falso. A conjunção, essa conjunção, este e, para ser verdadeiro, só se as duas proposições forem verdadeiras. Em razão disso, a gente conclui que Pedro é senador, isso é verdadeiro. Simone não é deputada federal, isso é verdadeiro. A Carlota é vereadora, isso é falso, então ela não é vereadora. E agora a gente vai procurar nas alternativas uma opção que esteja de acordo com essas conclusões que a gente obteve. Letra A, Pedro senador, verdade. Simone não é deputada federal, verdade. E a Carlota não é vereadora, verdade também. Então a letra A é correta aí nessa questão. Pedro é de fato senador, a Simone não é deputada federal e a Carlota não é vereadora. Na letra B, Pedro não é senador, isso é falso. Simone é deputada federal, isso é falso. Carlota é vereadora, isso é falso. Então a gente tem aí 3 afirmações, uma conjunção só seria verdadeira se as 3 fossem ali verdadeiras. Na letra B, Pedro senador, sim. Simone não é deputada federal, sim. Carlota vereadora, não. Então não é a letra C também. Pedro não é senador, isso é falso. Simone é deputada federal, isso é falso. Carlota não é vereadora, isto é verdadeiro. E na letra E, Pedro não é senador, falso. Simone não é deputada federal,
verdadeiro. Carlota não é vereadora, verdadeiro. Mas como tem um falso aqui, já é falsa essa conjunção. Então, a conclusão, a partir do que a gente obteve sabendo que aquela sentença é falsa, é a letra A correta. Essas 3 afirmações são verdadeiras. Pedro é senador, a Simone não é deputada federal e a Carlota não é vereadora. Então é correto concluir letra A.